Qual que é o objetivo do Kieran com tudo isso? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre essas coisas também, então esse é o momento de se inscrever no canal, ó, clica aqui no Rocambolezinho, depois dá o seu like e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também, e fica por aqui. 1899, finalmente tá entre nós. A nova série dos criadores de Dark estreou no dia 17 de novembro e eu tava bem ansioso pra ver, gente, porque acho que era uma das minhas maiores expectativas do ano. Eu sou bem fã de Dark, né? Eu tava bem curioso pra ver como que seria uma nova história vinda da cabecinha desses criadores. E eu tô feliz, tô felizão. E, gente, esse é um vídeo com spoiler, tá? Se você ainda não assistiu 1899 e gosta de série que te deixa meio confuso das ideias, vai lá, assiste tudo e depois volta nesse vídeo. Porque aqui eu vou comentar principalmente o final da primeira temporada, vou passar por alguns pontos também que eu acho importante destacar e vou falar o que eu achei da série também, né, claro. Então é isso, recado dado, bora lá. Ok, ninguém morre de verdade, todo mundo que morreu no Kerberos vai ter a sua consciência reiniciada e reintroduzida na próxima simulação. Isso porque ninguém tá com o corpo físico nessa simulação, né? O corpinho mesmo de todo mundo tá lá naquela nave que a gente vê no final da temporada. Então, como todo mundo deve ter entendido, tudo não passou de uma simulação na qual a consciência, a mente e as emoções das pessoas estão sendo testadas. Dark trazia os mistérios em relação ao tempo, né? Aí, 1899 já bagunça a noção de realidade tanto do público quanto dos personagens. O que é complexo, porque, por exemplo, meio que não faz sentido a gente considerar muitos dos acontecimentos dos primeiros episódios porque simplesmente não era real, não importa. A coisa dos 3 navios que foram comprados por uma empresa britânica e não sei o quê... Foda-se, porque era uma historinha. Os navios não existem de fato, nem o Kerberos, nem o Prometheus, nem aquele bando de navio lá que tá no estacionamento. Isso tudo faz parte da narrativa criada para essa simulação. Cada navio representa os dados arquivados de um experimento que não deu certo. Então aquele estacionamento lá, ele funciona como um cemitério de dados, digamos assim. Assim como as histórias dos personagens. Não tem como a gente afirmar que elas de fato aconteceram. Será que a Ling realmente matou a Mei Mei? Ou toda essa memória foi implantada na mente dela para que ela desempenhasse determinada função na simulação? Nesse caso, nada que a gente soube do passado desses passageiros era verdade, de fato? A série fala muito sobre as memórias e fala sobre o cérebro e como a relação dessas duas coisas ajuda a definir quem a gente é. O Henry fala que as memórias estão entranhadas em nosso ser. Então, com isso, além de ele afirmar que as memórias ajudam a construir a nossa personalidade, ele afirma também que a gente não pode esquecer 100% elas. Ele diz também pro Elliot, mesmo apagando memórias nesta simulação, nossos sentidos continuam reagindo aos mesmos gatilhos. Então quer dizer que as pessoas estavam reagindo aos gatilhos de suas memórias, o Henry? Ou será que os gatilhos estão vindo de memórias adormecidas, digamos assim, irreais, e não dessas que a gente tá vendo eles experienciarem? Porque isso é fato, é possível que essas memórias fiquem esquecidas em algum lugar obscuro do cérebro e elas só voltem à tona com algum estímulo forte, sei lá. As histórias dessas pessoas têm muitas semelhanças, né? Quase sempre envolvendo morte, eles estão fugindo de uma realidade, negando alguma coisa, todos eles. Aí, enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando, meu Deus, no que eu acredito mais? Eu acredito que são verdadeiras as memórias ou que é tudo inventado? Eu tendo a pensar mais que essas memórias não são reais e que essa simulação de 1899 foi escolhida e estabelecida com algum propósito. Eu acho que essas pessoas nem são dessa época, eu acho que elas são de uma época intermediária, algo entre 1899 e 2099. E que a escolha dessa época específica para a simulação, a gente ainda vai entender. Mas pode ser, por exemplo, que tem a ver com aquele livro que aparece várias vezes, em várias cenas, que chama O Despertar e que foi publicado originalmente no ano de 1899. A narrativa do livro, hoje em dia, é associada ao início do feminismo, conta a história de uma mulher que estava tentando lutar contra a condição imposta por uma sociedade misógina. Então tem tudo a ver com o que a gente soube da Maura nessa temporada. Mesmo que a história dela não seja real, os gatilhos são. Acho sim que a escolha de 1899 tem a ver com esse livro e com os conflitos pessoais da Maura. Mas então você tá dizendo que a Maura criou as memórias de todo mundo? Talvez.
é uma possibilidade. Mas também a gente pode pensar que as histórias são inventadas, mas os conflitos dos personagens vieram de contextos semelhantes que foram vividos por eles. Por exemplo, pode ser que a Tove tenha sido abusada sim, mas em outro contexto, em circunstâncias diferentes, enfim. Entende o que eu quero dizer? Porque a memória deu um contexto muito específico de um recorte de época também. Mas o trauma que a Tove carrega é que é o X da questão. Ele pode ser revivido através de qualquer gatilho que remeta a abuso. Indo por esse caminho, toda aquela história do hospital psiquiátrico, do pai, dono da porra toda, tudo pode ser invenção. E eu vou aproveitar esse gancho pra falar de tecnologia, porque assim como muita gente, eu tava achando muito estranho. Do nada uma lanterna elétrica, aí uma TVzinha que não existia ainda em 1899, aí uma espécie de tablet que eles usam lá para acessar as configurações das máquinas. Esse é um dos maiores indicativos de que o projeto não foi criado em 1899. Claramente é uma tecnologia que não é compatível com o final do século XIX, e se a gente pensar que é uma simulação, não tem que ter esse limite de época, né? Se ela quisesse criar uma simulação na época das cavernas ou no tempo dos dinossauros lá, ela podia. Então vamos lá agora falar sobre essa família aí, sobre a Maura, o Daniel e o Elliot. Eles eram de fato uma família, o Daniel e a Maura eram casados, tudo certo, mas o Elliot tinha uma doença terminal que não tinha o que fazer. A Maura fez de tudo, o possível, o impossível, pra tentar salvar a vida do filho. Aí, pra mim, a coisa foi assim. Chegou num ponto que não tinha como o Elliot sobreviver, então a Maura e o Daniel começaram a desenvolver esse projeto que poderia salvar a consciência do filho. Então a Maura e o Daniel foram, sim, os criadores da primeira simulação. Ele, um super programador, e ela, uma super neurocientista. Eles projetaram a arquitetura do rolê para que as pessoas conseguissem estar conectadas simultaneamente e assim interagissem, né, umas com as outras na simulação. Aí o que eu acho que rolou? O Elliot morreu no meio desse processo e essa deve ter sido a motivação da Maura para ela decidir apagar todas as suas memórias e passar a viver integralmente nessa simulação que ela criou. Mas ela fez isso escondida do Daniel, pelo que eu entendi. Não era parte do plano no começo. De qualquer forma, a gente não vê o Elliot na nave lá do final. E, enfim, é isso, né? O corpo dele já devia estar bem fragilizado, então ela só conseguiu salvar a consciência do menino. E outra, o quartinho colorido lá do Elliot na simulação ficava debaixo de um túmulo com uma cruz. Vocês viram? Então é um super sinal de que ele realmente morreu na vida real, não é? Pra mim é. Mudando de assunto, agora eu quero falar sobre a fucking chave, que é muito comentada no final da temporada, e ela é basicamente uma saída de emergência, podemos chamar assim? Botando a chavinha lá na pirâmide preta, ela sai da simulação e acorda na vida real. Só que só a Maura que sabia disso, né? Era uma saída de emergência só pra ela. Mas como ela apagou as memórias, ela não servia nem pra ela, e ninguém sabia onde estava essa porra também. E com esse rolê todo, a gente descobre que o Henry tava buscando a chave porque ele queria se libertar da simulação. Ou seja, ele não mandava em porra nenhuma, ele tava ali, era uma peça como qualquer outra pessoa. Talvez toda aquela história que ele lança de que a Maura é a culpada de tudo e não sei o que, pode ter sido implantada pelo Kieran pro Henry agir como uma oposição à Maura. Porque ok, ela criou a simulação, muito do que ele fala pro Elliot deve ser verdade, mas ele tenta transformar ela na mente maquiavélica por trás de tudo. E até onde a gente sabe, isso ela não é. E um detalhezinho aqui sobre esse assunto ainda. Chave em inglês é key. O nome do capitão é Ike, que se você muda ali as letrinhas, forma aqui. Eu fiquei muito tempo achando que tinha descoberto um super troço, que a chave tinha alguma coisa a ver com o capitão, e não, fui iludida. Aí, encaminhando para os acontecimentos finais. Nessa simulação que a gente acompanha, o Henry consegue a pirâmide, consegue a chave, ele quer, mandar a Maura lá para outra simulação, começar tudo de novo, para ele se libertar dali. Mas não deu certo, né? O que o Daniel fez? Com a sua genialidade de programador, ele conseguiu alterar os códigos da simulação. Alguns objetos e algumas ações funcionam como códigos. Por exemplo, aplicar a seringuinha preta lá faz com que a consciência da pessoa seja reiniciada. É o código para fazer a pessoa resetar e ir para uma nova simulação. Só que o Daniel mudou esse código e fez com que a aplicação da seringa tivesse um outro resultado. Ao invés de resetar a memória, leva a pessoa para a primeira simulação que eles criaram. E é por isso que a Maura vai parar lá naquele quartinho colorido. Esse quartinho faz parte do primeiro projeto, da tentativa de manter o Elliot vivo e tudo mais, e sabe Deus quando que foi feito isso. Estão ouvindo? Pamonhas, 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 pamonhas gostosos, milho verde temperado. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Ai que saco, eu quero gravar.
pamonha. O Besouro Verde lá também é um código para que eles consigam passar pelas portas, acessar as passagens todas, mas como a gente só vê isso na mão do Elliot e do Daniel, principalmente, eu acho que esse foi um código também implantado pelo Daniel depois. Acho que já é uma tentativa dele de subverter o rolê. Assim como ele mudou também os códigos relacionados à chave, né? E é por isso que o Henry não consegue fugir da simulação. Antes era uma pirâmide preta com a chavinha dourada, depois passou a ser uma pirâmide colorida, com cara de infantil ali, e a aliança deles no meio. O Daniel faz tudo isso porque ele quer que a Maura acorde de verdade e liberte todo mundo desse looping infinito de sofrimento. Mas não é bem assim, né, Daniel? Mas a gente já fala sobre essa parte da nave, tá? Antes eu quero falar sobre como que o Kieran conseguiu dominar, tomar o controle da simulação. Minha teoria, a Maura realmente criou a parada toda, aí ela decidiu apagar a sua memória para que ela não tivesse chance de voltar, ela realmente queria viver integralmente ali essa realidade alternativa, porque ali ela não ia sofrer com a morte do seu filho. Só que com isso ela acabou se fragilizando demais, ela basicamente apagou todo o seu conhecimento e se tornou uma presa fácil, digamos assim. O Kieran se aproveitou das circunstâncias, tomou o controle da porra toda, transformou tudo. O que não dá pra saber ainda? Como que era a simulação da Maura? O que foi criação dela? O que o Kieran transformou? Todo o contexto marítimo é coisa do Kieran? Aparentemente não, porque é dito que a arquitetura foi projetada pela Maura. Ou isso também é uma informação falsa, implantada na mente do Henry? Eu acho que a Maura criou o projeto de uma forma menos ampla, mas já considerando a estrutura de um navio, e o Kieran foi lá, assumiu o controle, tomou conta da tecnologia toda e fez o que queria. Quem que colocou os passageiros ali? Foi a Maura já no começo de tudo, ou foi uma inclusão do Kieran depois? Eu fico muito curioso pra entender de onde que veio essa narrativa toda, sabe? A coisa do navio, das mortes, de todo mundo tá fugindo de alguma coisa. Como que essas pessoas foram parar ali? Elas toparam fazer parte desse projeto? Por que elas estão ali? De onde que elas vêm? Quem elas são? Que comem? Que bebem? Mas vamos passar para outra questão agora. Qual que é o objetivo do Kieran com tudo isso? Aí existem duas camadas, né? A que vem sendo debatida desde o começo da temporada, que tem a ver com a psique, com o estudo do cérebro, do comportamento humano e tudo mais. E acho que ela por si só faz muito sentido, é uma motivação coerente para tudo que foi feito. Mas depois do final da temporada, a gente não pode ignorar o fato de eles estarem em 2099, numa missão de sobrevivência no meio do universo, porque provavelmente a Terra não é mais habitável. Quando que esse se tornou o objetivo? Porque aparentemente não foi desde o começo, né? Pra isso, a minha teoria é a seguinte: eu acho que a Maura fez o projeto todo por conta do filho e por conta da sua pesquisa, do seu interesse profissional no assunto, e acho que ela pode ter ultrapassado algumas linhas éticas nesse sentido, sabe? Por conta dessa inquietude que ela tinha em relação ao que é a realidade de fato e tudo mais. Aí ok, o Elliot morreu, ela se jogou numa simulação só com o bilhete de ida. Durante esse processo, a Terra passou por maus bocados e foi preciso encontrar uma alternativa para a humanidade não ser extinta. Bem série apocalíptica mesmo. E com isso, Kieran viu uma alternativa, ele sabia do sucesso do projeto da irmã e achou que aquilo ali podia servir para um outro objetivo também. Levar quase 2.000 pessoas para o espaço, rumo a um outro planeta, quem sabe? E enquanto não chega, deixa todo mundo viver numa simulação, né? Mais fácil. Talvez essa simulação permita que a nave gaste menos energia, que os corpos ali precisem de menos mantimentos, sei lá. Só que assim, um objetivo não apaga o outro, né? Porque se fosse só pra salvar a humanidade, por que não bota numa simulação numa praia, com sol, com mar, com música, um jogo de bets? Não precisava ser no inferno daquele, né? Ficar morrendo a cada 8 dias. Eu sei que tem muita gente achando que a nave do final também é uma simulação, e eu não posso dizer que não, porque tudo é possível, né, pra essa galera que fez Dark. Pode ser que seja uma jogada do Kieran pra Maura desistir de realmente acordar. Ele pode ter jogado a Maura nessa nave pra que ela olhasse ali e visse: não tem o que fazer aqui, não tem outra alternativa se não voltar pra simulação lá, enquanto a gente não chega nesse planeta, até porque ela não vai ficar acordada sozinha naquela nave, né? E acordar todo mundo também não deve rolar, porque acho que isso vai matar geral, né? Então ela vai ter que voltar de qualquer jeito. O Kieran, assim como o Daniel, pode ter alterado o código. A chave que antes era uma saída para a realidade, ele pode ter mudado para levar ela para essa simulação no espaço, em 2099, para confundir a cabeça dela e impedir que ela queira desfazer tudo. É uma forma de manter a simulação dos navios protegida. Até eu tô acreditando nisso agora. Pronto, será que é isso? Será que estão brincando com a nossa cara mais uma vez? Mas o fato é, o Kieran manda uma mensagem para Maura ali nesse final.
final, né? Através do sistema. Bem-vinda à realidade. Debochado ele é. E se de fato é a realidade, pra mandar essa mensagem ele precisa estar acordado nela, né? Ou será que ele deixou uma secretária eletrônica programada pra quando alguém aparecesse? Pode ser também. Na segunda temporada, se a Netflix renovar, eu espero que renove, eu acho que a relação desses dois irmãos vai ser muito importante pra narrativa e tem muita coisa que a gente precisa saber, né? E sabe que eu fiquei muito tempo achando que o Kieran, o irmão, era na verdade o imediato? Eu ainda não abandonei totalmente essa teoria, tá? Agora, depois de todas essas informações novas, eu preciso pensar se faz sentido. O que você acha? Faz sentido o imediato, que tava ali, ó, na cara dela o tempo todo, ser o irmão da Maura? Uma opinião meio isolada aqui. Tem uma coisa na série que me preocupa um pouco, que é a relação do roteiro com os personagens. Com a confirmação da simulação e com a possibilidade de que tudo que a gente soube sobre os personagens não seja real, eu fico pensando se não é perigoso que a gente passe a se importar pouco demais com os personagens, sabe? Por exemplo, no final não importava quem que tava vivo, quem que tava morto, poderia ser qualquer um naquele grupinho ali que passa mais tempo vivo, que não faria diferença nenhuma. As individualidades de cada um não têm a menor importância ali. Eu terminei com a sensação de que as histórias deles são irrelevantes para a narrativa da série, e acho que isso, a longo prazo, pode ser um pouco ruim. A senhora Wilson, por exemplo, começou super misteriosa, parecia que tinha muita coisa para oferecer enquanto personagem, mas no fim era o puro suco da irrelevância, né? Porque nada. Então isso me incomoda um pouco, eu quis fazer esse parênteses aqui, mas independente disso, eu amei a série. Eu tava com muita saudade de assistir algo que realmente me fisgasse no mistério, que eu ficasse doido, criando teoria e pirando e tentando entender mais o universo. E isso é muito legal, porque é um universo muito, muito rico mesmo, né? Tem muita coisa, tem muito detalhe. Eu adoro assistir esse tipo de coisa. Não sei se vale a gente ficar comparando com Dark, são obras bem diferentes, na minha opinião. Eu acho que tem elementos, sim, que são característicos dos criadores de ambas as séries, mas também tem muita coisa diferente, tem um ritmo diferente, e eu acho, inclusive, que apesar de 1899 ser também complexa, eu acho que ela é até mais acessível do que Dark. Enfim, eu tinha muito mais coisa pra falar, mas eu quis focar mais no que era importante pro final da temporada. Eu fiquei economizando nesse roteiro, foi difícil de fazer ele. Inclusive, eu fiquei pensando em fazer um segundo vídeo com algumas perguntas que não foram respondidas, algumas teorias que não são necessariamente sobre o final. Então, diz aí, você acha que vale? Por exemplo, por que o Daniel matou a Ada? Será que ele realmente matou ela? Porque a gente não viu ela morrer. Tem mais coisa pra falar. Se vocês quiserem mais um vídeo, comenta, tá? Que aí eu faço. E é isso, galera. Parei por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até o final do vídeo. Se você gostou do que eu falei, dá o like, assina o negocinho lá, ativa o sininho e não se esquece de se inscrever no canal pra você estar aqui por dentro das coisas sempre. E importante, não sai desse vídeo sem deixar nos comentários o que você achou de 1899, quais foram as suas teorias pra tudo. Vamos trocar essa ideia. Até o próximo vídeo. Tchau!